Então, boa noite para quem não me conhece. Meu nome é Walter Rodrigues, eu sou psicólogo clínico, especialista em educação especial inclusiva, neuropsicologia, psicanalista e palestrante. Então hoje eu vou falar da ansiedade e os impactos no cérebro, não só no cérebro, mas também no nosso comportamento. Boa noite, Sara. E no final eu vou dar algumas dicas para controlar, ensinar a controlar a ansiedade em momentos de crise. Então eu vou começar com o conceito básico de ansiedade, né? Eu não posso deixar de falar o conceito básico de ansiedade. Ele é um alerta do corpo que nos ajuda em novos desafios, reais ou não. Então, o nosso julgamento é que vai determinar a intensidade, né, desses estímulos, que vai determinar sobre a ansiedade e vai julgar se eles são reais ou não. Só que o nosso cérebro não tem essa interpretação, por isso desencadeia a ansiedade. Eu vou explicar mais adiante. Boa noite, Kênia. Então, o pensamento, ele é o cerne da ansiedade, né? Vamos dizer assim. Então, o pensamento, ele gera uma realidade para o nosso cérebro. Exemplo, eu vou dar conta ou não de pagar uma fatura. É um pensamento que pode ou não ser potencializado. Mas o que provoca a ansiedade não é a fatura em si, mas sim as consequências, os desdobramentos que irão existir caso eu não tenha esse exemplo. Nesse exemplo, eu não tenha o recurso para pagar essa fatura. E isso se dá conscientemente ou inconscientemente. Então, essas consequências esses julgamentos, muitas vezes eles são até mesmo inconscientes. Então, traz toda uma carga emocional sobre uma possível eventualidade. E geralmente a ansiedade está sempre voltada para o pensamento no futuro. E muitas vezes as coisas nem acontecem, só que o medo, né, que é a raiz ali também, desse sentimento ali que causa ansiedade. Então ele traz esses desdobramentos na questão da ansiedade. Então a ansiedade, basicamente, ela é uma emoção, ok? A ansiedade, ela é necessária para nós, né? Porém, quando ela é muito intensa e sistemática, ela acaba sendo prejudicial à saúde, à nossa saúde e ao organismo. E aí, nessa forma, ela pode virar um transtorno emocional, mas ela não é uma doença. Então, para contextualizar essas questões ali de como que isso se desdobra, né, nos mecanismos, nas circuitarias cerebrais, eu preciso explicar sobre a teoria do cérebro trino, que na verdade nós temos 3 cérebros. Então, o Paul MacLean, ele é um neurocientista, então ele fez esse estudo e postulou sobre são 3 unidades funcionais distintas no nosso cérebro. Então, por isso que ele dividiu, né, percebeu que deveria ter essa divisão que na verdade são 3 cérebros, né, distintos, com circuitos e estruturas distintas. Então, o primeiro cérebro é o cérebro basal, ou tronco cerebral.
Então, o que é esse cérebro? Antes as pessoas chamavam, ou ainda chamam, de cérebro reptiliano, mas isso na neurociência não se fala mais, essa terminologia, esse conceito. Então, o instinto, esse cérebro, ele cuida necessariamente do instinto que tem a característica de sobrevivência do ser humano. Então, ele está ligado ao nosso sistema nervoso autônomo. O que é esse sistema nervoso autônomo? Ele comanda os nossos batimentos cardíacos, por exemplo. Ele está ligado ao nosso sistema nervoso autônomo, ele controla a respiração, os batimentos cardíacos, as respostas musculares. Então, esse cérebro está responsável para isso. Então, a gente não tem que ter a intenção de respirar, de ter o batimento cardíaco. Esse cérebro é automático, então é por isso que ele está no sistema nervoso autônomo, ele comanda para que esses sistemas, né, digestivo, por exemplo, eles funcionem. O segundo cérebro é o cérebro límbico, que é o cérebro das emoções e sentimentos, né? Qual que é a diferença entre emoção e sentimento? Emoção são as respostas neurais para os estímulos que a gente recebe, né, externos. Enquanto os sentimentos são as respostas às emoções, aquilo que já é mais elaborado pelo cérebro. Então ele é capaz de transformar as emoções em memórias para a proteção da espécie. Vou dar um exemplo. Se você passa num lugar e sofre um acidente naquele lugar, cria-se uma memória episódica. Então, para a sobrevivência da espécie, esse cérebro ele comanda esse tipo de circuitaria para que você evite aquele lugar. Quando você passar naquele lugar de novo, você vai ter uma percepção episódica de que aquilo ali te fez mal, há um perigo ali. Por isso que existe essa função para a proteção da espécie. Então, o cérebro emocional, ele alerta sobre o perigo e é o cérebro do trauma. Então, a questão do acidente, por exemplo, é um evento traumático, que aí causa uma memória episódica e com essa função de proteger. Então, exemplo, a raiva, a tristeza, a alegria e até mesmo a própria ansiedade, né, elas são comandadas por esse cérebro emocional. E o terceiro cérebro é o neocórtex, que é onde que reside a nossa personalidade, é o cérebro pensante, necessariamente. Então, ele tem essa camada superior do cérebro, né? E tem uma função executiva, pensa nas circunstâncias, modula as emoções e tem função de acesso à memória, foco, discernimento, raciocínio. Então, tudo isso ele é comandado por esse cérebro, né? O neocórtex, que é o nosso cérebro racional. Okay? E na ansiedade, o sistema límbico, que é o cérebro límbico, ele predomina, que é, né, que eu já falei, o cérebro das emoções. Então ele comanda. E aí que está o perigo, quando ele está comandando ali, e que vai gerar ansiedade. E aí eu vou explicar mais adiante. Então, na ansiedade, então esse cérebro ele começa a predominar. Então ele usa as emoções para entender e concluir que tem ou não controle sobre algo, sobre as emoções. Então ele vai perder essa percepção e até a intencionalidade de controlar o sistema límbico, que é o sistema das emoções. Né? Então, quando a gente sente uma raiva, por exemplo, a gente busca controlar essa raiva. Então, a gente pensa nas consequências e aí a gente começa, né? Então, esse neocórtex está funcionando, a racionalidade, eu não posso fazer isso,
porque tem consequências X, Y. Então aí ele busca controlar o outro cérebro, que é o límbico. Só que numa crise de ansiedade isso não acontece. E aí eu vou explicar mais para frente como que isso se dá. Então ele é o cérebro do julgamento. Então ele deve predominar, né? O neocórtex. Então, no final eu vou retomar com isso, com mais propriedade e linkando ali as questões das dicas que eu vou dar para controle de crise de ansiedade. O sistema de luta e fuga. Eu vou explicar um pouco desse sistema ali, que ele está intimamente ligado à ansiedade. O nosso cérebro, ele tem, o sistema límbico, ele tem, automaticamente, ele aciona esse sistema biológico, que é uma reação automática, né? Ele prepara o corpo ou para reagir a situações de perigo. Então, ou você corre ou você luta, por isso que ele chama luta ou fuga. E aí tem toda uma reação biológica sobre isso. E aí eu vou explicar que tipo de reação biológica que é. Então, ele é feito para uma autoproteção, né? Um instinto natural de sobrevivência. Então, as amígdalas cerebrais, elas processam o hormônio do estresse, quando isso acontece, né? No início da ansiedade, como cortisol e noradrenalina. Então, esses hormônios, ele faz com que o cérebro entre em modo de alerta, que é esse luta e fuga. Mas, na maioria das vezes, sem a necessidade dele estar acionado. Por isso, ele causa dano no nosso corpo, como geral. Então, o cérebro ele não pensa e responde instintivamente. Então, é onde a pessoa perde o controle. Okay? Por exemplo, se a pessoa vê um leão, né, ela já começa a correr instintivamente. Ela não vai ficar pensando sobre a cor do leão, sobre como que ele é, a vida dele. Não, ela vai querer correr. E o corpo, em questão, em fração de segundos, ele vai estar preparado para isso. Né? Eu vou explicar mais detalhadamente como que é isso. Então, assim como em uma situação em que a interpretação de um pensamento faz essa circuitaria cerebral acionar. Então, o pensamento do perigo, ele pode até não existir, mas o pensamento sobre o perigo, ele já faz, o cérebro vai interpretar como um perigo real. Então, ele vai causar todos esses desdobramentos no organismo. Né? Então, a questão é aquela questão do boleto e a consequência. Se a pessoa vai ter ou não dinheiro para pagar o boleto, o que vai predominar nesse pensamento de medo vai ser a consequência se ela não pagar. Isso instintivamente, e às vezes até inconscientemente. Então, por isso a pessoa, esse é um exemplo que causa uma grande ansiedade na pessoa, no ser humano. Então, ele está avisando que é preciso esquivar de situações de perigo. Então, o cérebro em alerta, que está diante de algo que pode ser bom ou perigoso. Aí entra o julgamento, porque a ansiedade também ela está ligada a coisas boas. Mas ainda assim ela pode nos fazer mal, diante de todo esse julgamento que a gente tem. Então, eu vou dar um exemplo claro. Uma pessoa vai ter um primeiro encontro. Isso vai ser uma coisa boa para ela está procurando, ela está esperando. Então, ela vai ter uma ansiedade, né, básica. Dependendo das circunstâncias, dependendo da forma que a pessoa vê a vida, dependendo dos julgamentos que ela tem, ela pode sim até ter uma crise de ansiedade por algo que é bom. Mas aí que entra a necessidade de entender a perspectiva do ser humano em relação ao outro, que a ansiedade está sempre ligada também
ao olhar do outro, ao olhar de julgamento do outro. Uma pessoa, quando vai fazer uma apresentação, por exemplo, ela tem um nível de ansiedade, às vezes até alto, por conta disso, por conta do julgamento do outro. Um exame, uma prova, está relacionado ao olhar do outro. Então, o cérebro está ligado no nosso sistema nervoso autônomo, então ele controla a respiração, como eu falei, os batimentos cardíacos. E quando as emoções estão desreguladas e atingem um pico agudo, faz com que a pessoa sinta tontura, náusea, vômito, perda de audição, a visão, perda de controle sobre o que fala ou o que pensa. Então, quando ela perde o controle sobre o que pensa, por exemplo, o neocórtex está tendo pouca atividade, que é o cérebro pensante. E o sistema límbico, esse cérebro, ele está predominando, que é o cérebro das emoções. O que não pode ocorrer. Então, é necessário ter uma série eu vou dar algumas dicas para ter esse controle. Então, a crise de ansiedade ela é provocada por uma crença de perigo. Então, essa crença ela pode ser, ela é real, sempre é real, mas ela pode indicar algo que pode ou não ser real. Então, é uma crença, né? Uma pessoa pode crer em algo que aquilo pode representar um perigo para ela. E nas relações humanas, o cérebro posto em estado de alerta, nesse estado de alerta que eu falei, de luta e fuga, constantemente, que é uma reação que tem a ver com a relação com o outro, que eu já falei. Vê como perigo e vive sobre essa influência desse cérebro emocional. Então, a pessoa que tem crise de ansiedade, ela está sempre tendo esse cérebro emocional em constante predomínio sobre todos os outros circuitos cerebrais, os outros dois cérebros que eu já mencionei. Então, o medo de se relacionar é comum em traumas, medo de traição, ciúmes. Então, isso tudo são pensamentos que a pessoa nutre e que também vão gerar extrema ansiedade. Então, essa questão de medo de traição, desse tipo de ansiedade exacerbada, esse tipo de crise de ansiedade sobre um medo de traição, por exemplo, medo de ciúmes, insegurança, é um dos maiores motivos que gera violência doméstica. Mas isso aí é um tema vasto, que eu devo abordar aqui em uma outra circunstância. Em uma outra live eu vou falar sobre isso. Relacionamentos abusivos, esse tipo de coisa. Então, esse cérebro precisa aprender a controlar esse cérebro, A gente precisa aprender a controlar o sistema límbico, esse cérebro límbico das emoções. Então, esses aspectos neurofisiológicos que eu já citei, ainda tem, a gente pode pensar que a ansiedade disfuncional é um estado de alerta generalizado. Então, a gente tem no cérebro a gente tem o que chama de amígdala. Não é isso aqui, isso não chama amígdala mais, isso se chama tonsilas, é dentro do cérebro mesmo, é uma estrutura cerebral. Então, a amígdala, ele é um botão de liga e desliga da ansiedade. Então, é ela que ativa todo esse circuito de ansiedade. E ela não tem, o cérebro não tem essa capacidade de julgar se é um perigo real ou não. Então, por isso que os pensamentos, eles precisam ser controlados, por mais difícil que seja. Para quem tem a crise de ansiedade, porque eles vão potencializar a crise. Eu vou explicar mais adiante. Então, ela não tem capacidade de interpretar se o perigo é real ou não. Nós que damos o juízo de valor, consciente ou inconscientemente, a essa percepção de perigo.
o que marca necessariamente a necessidade de uma psicoterapia. Então, geralmente, a pessoa ela vai interpretar muitas coisas como perigo, como ofensa, como abandono, como várias coisas, inclusive traumáticas, vivências da infância. Então, para entender essas interpretações que levam tais pensamentos, que muitas vezes as pessoas não entendem, isso sim marca necessariamente a necessidade da psicoterapia para ir percebendo, para ela aprender o que está por trás desses sintomas. O que acontece em geral com quem tem crise de ansiedade e busca tratamento? Não estou nem falando de quem não busca. O que acontece? A primeira coisa que a pessoa pensa é sobre uma pílula, que a gente vive numa cultura medicamentosa, médico-psiquiátrica, né? Uma lógica médica, psiquiátrica que instaurou na sociedade, da qual a gente é fácil, é só você ir lá e tomar um remédio, uma pílula e resolve. Só que o que acontece? Para quem tem crise de ansiedade aguda, muitas vezes é sim necessário tomar uma medicação da qual possibilite ela ter uma vida em sociedade, ela trabalhar, ela dormir. Então aí ela vai precisar de um ansiolítico, no caso. Ok, mas e as origens desses sintomas? Então a medicalização ela não vai trabalhar nisso. Ela não vai trabalhar nas interpretações que o ser humano tem sobre vários aspectos da vida dela. Então, por isso que é necessário ela, na psicoterapia, ela vai entender, com o tempo, vai apreender e aprender sobre a origem, descobrir as origens desses sintomas. Aí sim, fica muito mais fácil da pessoa tratar a ansiedade. Por outro lado, o mais indicado é a junção dos dois, a psicoterapia e o tratamento medicamentoso, né? O tratamento com psiquiatra, no caso. Então, os dois, eles juntos, unidos, eles vão ter resultados muito maiores. Por quê? O profissional da psicologia, ele vai perceber a necessidade ou não da medicação, do tipo de medicação, porque ele estuda isso. Pelo menos espera-se, né, que o profissional ele tem essa ciência. Então, ele vai, em algum momento, ele vai está sempre comunicando com o médico, né? Então, em algum momento da terapia, ele vai perceber que a pessoa não precisa mais de tal medicação. Então, ele vai passar, né, um documento ali para aquele médico, um atestado, um laudo, que seja. Ele vai passar um documento para o médico da alta daquele medicação. Assim que funciona, porque o psicólogo ele não pode prescrever a medicação, mas ele pode indicar o uso dela ou o desuso dela, a descontinuação dessa medicação, e aí o médico ele vai dar alta dessa medicação quando a pessoa está fazendo psicoterapia. Então, esse sistema de luta e fuga, né, que a amígdala que ela dispara e traz a sensação de medo, ansiedade, surge a ansiedade disfuncional, podendo virar um transtorno de ansiedade generalizado, ou pode se transformar numa fobia ou pânico, que é um caso mais extremo da ansiedade. Então, numa outra live eu vou falar só dos tipos de ansiedade, que são 9 tipos de ansiedade, de transtorno de ansiedade,
que em outra live eu vou falar sobre eles. Então, quando isso se torna sistemático, forma-se um padrão. Ver perigo, interpretar perigo em tudo. Então isso aí já é o transtorno de ansiedade. E aí a pessoa ela não entende o que está acontecendo, porque ela não vê um porquê daquilo. Ela não consegue achar o gatilho que está acionando aquela crise. Ela não consegue interpretar mais sobre isso. Então ela começa a ver perigo, interpretar perigo em tudo. Então os níveis de ansiedade passam a ficar altos o tempo todo, o que caracteriza já um transtorno. Não é mais sazonal, que vai, que vem, ele já passa a ser um padrão. Isso é quando a pessoa não cuida, não trata, não busca ajuda profissional. Então, quando isso acontece, a amígdala entende que esse nível de ansiedade é normal e aceitável e passa a criar esse padrão. Então, ela começa a criar aqueles neurotransmissores, aqueles hormônios que eu já falei, do estresse, cortisol, noradrenalina, ela passa a liberar isso sempre. E automatiza, né, nessa resposta. Por isso que começa a sentir os sintomas do nada. A pessoa começa a sentir as coisas assim do nada. Então desencadeia as mesmas respostas com alarmes falsos, que é onde está a interpretação do perigo, né? Falso perigo. Então o cérebro entra em modo de sobrevivência mais rápido do que a mente racional tenta explicar. Por isso que o neocórtex perdeu as atividades, perdeu o controle, então não consegue dominar. É onde que eu disse que a pessoa não consegue perceber o porquê das crises de ansiedade. Porque ela vê perigo em tudo. Então a mente racional ela tenta explicar por que estamos com esse medo, se nada tão grave está ocorrendo, mas ele não consegue. Então no mecanismo de luta e fuga, o cérebro precisa de mais sangue para pensar mais rápido. Então o que acontece? A pessoa começa a respirar mais rapidamente de forma mais curta, causando o que se chama de hiperventilação, para ajudar o coração a bombear mais sangue. Então isso vira um ciclo vicioso, né, em todo o organismo. Então esse fenômeno ele pode provocar fortes dores no peito, o que sempre é interpretado e confundido como um princípio de infarto. A pessoa acha que por conta dessa taquicardia, por exemplo, ela está tendo um infarto, que é forte, né? E a pessoa sempre interpreta como infarto. Então o sangue circula para longe do sistema digestivo e a bexiga relaxa, a boca fica seca, a pessoa começa a ter náuseas e desconforto no estômago. Então o sangue flui longe de extremidades como os pés e as mãos. Então os pés e as mãos ficam frios por isso, falta de sangue. O sangue corre para outro lugar. E como aí a pessoa começa a ter suor intenso. Então o disparo de mecanismos de luta e fuga, ele faz o cérebro focar e registrar em apenas memórias e eventos negativos. Então aí que está uma outra questão da ansiedade. A pessoa só pensa em coisa ruim, aí ela vai nutrindo esses pensamentos. Esses pensamentos eles vão desencadeando todo esse processo que eu já expliquei até agora. Então, por isso que vira um ciclo. E o pensamento negativo vai só se potencializando. Não é tão fácil, mas também não é impossível controlar os pensamentos. Então, quando a pessoa começa a pensar em coisas catastróficas, coisas que têm consequências ruins, ela pode sim mudar foco daquilo, pode começar a pensar em outras coisas, porque isso potencializa as crises de ansiedade. Por que o cérebro foca nesses pensamentos negativos? Porque é um problema que precisa se resolver. Então há todo um sistema ali
autônomo do cérebro que cuida disso. Então ele fica sempre trabalhando o tempo todo. E aí os pensamentos negativos eles vão se intensificando. Então isso é para a pessoa tentar evitar. A Vânia está dizendo que acontece muito com ela. Isso é notório. Crise, em quem tem ansiedade, assim, crise de ansiedade. Então, eu volto a falar nisso, quando eu for falar nas dicas, eu vou linkar com isso, então vai ficar mais claro, quando eu vou falar as dicas de controle de ansiedade. Aí eu volto a falar dessa questão dos pensamentos. Então, a gente perde a visão periférica, a visão do agora, e é o que eu já falei, que a gente foca sempre no futuro, e é um futuro ruim, geralmente, com desdobramentos ruins. Então aciona também a dificuldade na discriminação da leitura das expressões faciais de quem está perto da gente. Isso faz com que a pessoa ansiosa achar que ela está sendo avaliada, julgada. Isso causa muito desentendimento também. Então, e aí o cérebro fica com pouco oxigênio, a gente fica com pouco oxigênio e causa tonturas. Isso é outros sintomas, né, da crise de ansiedade. E como eu falo, então essa falta de oxigênio causando essa tontura, as pessoas interpretam como uma sensação de desmaio. Então ela acha, muita gente quando ela está triste, quando ela está com crise de ansiedade, ela acha que vai desmaiar, né, por conta dessa falta de oxigenação no cérebro. Mas isso é quase impossível. Mas por que é quase impossível? Porque o desmaio ele é causado por uma queda brusca na pressão sanguínea. E a ansiedade, ela aumenta a pressão. Então é o contrário. Então a pessoa não precisa se preocupar que ela vai desmaiar, porque ela não vai desmaiar. Ela tem sim essa sensação de desmaio por falta de oxigenação do cérebro. Mas isso não causa desmaio. Então agora eu vou falar de algumas dicas de como fazer para buscar controlar a ansiedade. Em outras áreas eu vou falar mais algumas, porque são várias. Então quem for acompanhar as outras, eu vou falar de mais algumas. Na verdade são 15, eu separei umas 4 hoje. Então, pode parecer muito comum, que muita gente fala sobre isso, mas eu vou explicar por quê. A primeira é praticar atividade física. Então todo mundo já sabe que a atividade física é muito boa, mas por que ela é boa para quem tem crise de ansiedade? Porque a forma mais comum, né, que vai ajudar a controlar a ansiedade é a prática de exercício, pelo menos umas 3 vezes por semana. Quando a gente fala disso, é prática de exercício que causa suor. Então tem esse detalhe. Ajuda a lidar com os estados de ansiedade, porque eleva a produção de serotonina. Então, a razão de ser dessa live é explicar como que o cérebro reage nas questões de ansiedade. E aí, o que acontece? Quando você pratica exercício, o seu cérebro começa a produzir uma substância que se chama serotonina, um hormônio, né, um neurotransmissor, que aumenta a sensação de prazer. Então, aumentando a sensação de prazer, isso é algo natural que o próprio cérebro produz. Então, e aí não há necessidade de medicação. Já há uma potencialização de autocontrole contra a ansiedade. Então, por isso que é tão importante a prática do exercício físico. Esse é um ponto só. Então, ele começa a produzir, eleva a produção
desse hormônio que chama serotonina, né? Substância que aumenta a sensação de prazer. Aumentando a sensação de prazer, logicamente, vai diminuir o nível de ansiedade. Então, essa alternativa, ela costuma funcionar dependendo da posicionamento da pessoa. Isso é um outro detalhe. Uma vez que nem todo mundo gosta de praticar exercício. Então, tem um outro detalhe ali sobre o cérebro na questão de começar e continuar a fazer exercício. No geral, as pessoas geralmente não gostam de acordar cedo, por exemplo, ou de ir para a academia, que seja, levantar peso, essa coisa toda, correr, caminhar. Então, na verdade, isso é comum. Só que quando você começa a pensar em todos os benefícios e focar nesses pensamentos, em todos os benefícios que os exercícios físicos vão causar para a sua saúde física e mental, e aí você começa a sistematizar o exercício, você começa a formar no seu cérebro o que se chama de rede neural relacionada ao exercício físico. E essa rede neural, ela vai se chamar hábito. Então você cria uma rede neural, você cria um hábito. Isso é estrutural no cérebro. Então no início, você tem sim uma certa resistência ou muita resistência. Só que a determinação, a continuação e a repetição, que é a mãe do aprendizado, o seu cérebro vai começar a sentir prazer no exercício. Então você tem condições de produzir prazer, por mais desprazeroso que seja no início. Com o tempo, se você tiver esse foco, você vai começar a sentir prazer nos exercícios. Então, esse é um detalhe muito importante. Então, caminhar 3 vezes por semana, por exemplo, pelo menos meia hora, já pode ajudar a lidar com a ansiedade. A segunda dica é reduzir o seu estresse diário, que é comandar o sistema límbico, né? Que é buscar comandar. Como que eu reduzo o estresse? Tem várias formas de reduzir o estresse. Então, uma forma da qual você não vai gastar nada, a não ser seu tempo, é a meditação. Isso é importantíssimo para a saúde mental de qualquer pessoa. A meditação ela não tem um segredo como que faz, né? Se a pessoa não sabe de forma alguma como fazer uma meditação, você pesquisar lá no Google, ali no YouTube, vai ter várias formas de meditação. Isso é muito importante. Se a pessoa meditar pelo menos 15 minutos todo dia, a vida dela emocional, a vida dela vai mudar assim radicalmente. E ela vai ter sim ela vai ter um controle maior sobre os níveis de ansiedade, né? Então isso é notório. Então toda pessoa que cria esse hábito de meditar pelo menos 15 minutos por dia, 10 minutos que seja, é também uma forma dela buscar controlar a ansiedade, principalmente em momento de crise. Se ela puder parar tudo, ir para um lugar e praticar a respiração, que eu vou falar disso também, ela vai sim ter um certo controle ali sobre a ansiedade. Isso vai ajudar bastante. Então, a meditação ela tem como resultados o aumento da flexibilidade, fortalecimento dos músculos. Porque a pessoa, quando tem crise de ansiedade, os músculos todos ficam enrijecidos. A Vânia disse sobre quando não consegue meditar, se não consegue se concentrar. A questão de concentração é concentrar em algo, né? Quando a gente está falando de meditação, você também vai se concentrar, mas se concentrar em si mesma, somente na respiração que você vai fazer. Meditar é um exercício da qual você
tem a intencionalidade de não pensar em nada, sentir o seu corpo e ter uma relação íntima com a respiração. Isso é um exercício. Agora, o foco maior, quando a gente está na consciência desperta de algo ali, né? Focar naquilo que você está lendo, enfim, várias outras coisas. A Tássia que está falando sobre o estado meditativo. A meditação é maravilhosa. O ato de meditar, ele faz muito bem para a saúde. Então, inclusive, eu trabalho com neurofeedback, trabalho muito com meus pacientes, muito a questão da meditação, do relaxamento, que trabalha também com as redes neurais. Quando você está em estado de relaxamento, meditação, você baixa os níveis das suas ondas neurais, que são basicamente a alfa. Você baixa a frequência. Então, o exercício de neurofeedback também, ele faz isso. Você aprende a baixar a frequência das ondas alfas, o que te proporciona um estado de relaxamento. Então, quem tiver interesse em dar uma olhada no meu site, www.walterpsicólogo.com. Então, lá eu falo tudo sobre neurofeedback. Então, assim, o estado emocional, você tem muito mais facilidade de controlar quando você medita, porque é um exercício que você faz com as suas ondas cerebrais. Muito obrigado, Tássia. Obrigado por você ter participado. Então, quando você tem crise de ansiedade, você enrijece, né, o corpo, enrijece os músculos, principalmente aqui, essa região aqui. Então, ela fica muito rígida. Então, com a meditação, você aprende a controlar isso gradativamente. Então, uma outra forma de você reduzir o estresse é diminuir o som excessivo. Coisa que eu não vejo ninguém falando praticamente é sobre o som, sobre a quantidade de som da qual a gente é exposto. O nosso corpo, ele não foi projetado para essa quantidade de estímulos auditivos que a gente tem hoje. Por isso, qualquer pessoa, apesar que ela acha que ela acostuma com um barulho de trânsito, por exemplo, é um barulho muito excessivo. Muito, mas muito excessivo. Então, e às vezes as pessoas estão assistindo televisão, por exemplo, e colocam aquilo muito alto, né? E isso causa, ela não percebe, isso causa um estresse. Isso causa um estresse excessivo, causa só essa questão de som da qual a gente está inserido, da qual a gente pode controlar. A gente tem como a gente controlar em alguns casos, né? Nem é sempre. Se você está no trânsito, por exemplo, tem hora que é muito barulho. A gente não foi projetado para isso. Nosso cérebro não foi projetado para isso. Então ele vai responder sim sobre o excesso de barulho. Então, todas as formas da quais você pode controlar, você deve controlar a questão do ruído, o som, a TV, o som alto, o fone muito alto. Isso danifica não só o nosso sistema auditivo, mas isso provoca crises de ansiedade. Tem pessoas que têm crise de ansiedade porque ela acostumou ali, tem um hábito de ouvir som alto, né? E ela acha que ela acostumou, mas o cérebro dela reage mal. Ela é exposta a uma quantidade de som excessivo. Som muito alto faz isso. Então, se você conseguir diminuir o excesso de som, você também vai estar controlando, né, esse nível de estresse. Terceira dica é experimentar controlar a respiração.
na verdade, a nossa respiração em geral, ela é muito falha. Ela é muito... nós respiramos errado. Eu digo qualquer pessoa. Então, a gente respira muito curto. A gente costuma, né, ter esse tipo de respiração. Para quem tem crise de ansiedade, um dos maiores contributos que tem para ela controlar e a necessidade é de uma respiração saudável, respiração profunda. Então, para que isso? Para reduzir as reações do sistema nervoso autônomo. Você começa a ter uma respiração mais profunda, você vai estar oxigenando o cérebro e controlando melhor seus batimentos cardíacos. O cérebro funciona com 2 combustíveis básicos. Um deles é o oxigênio e o outro é a glicose. Então você manda mais oxigênio para o cérebro, logicamente você vai ter um controle maior sobre a ansiedade, sobre os seus níveis de ansiedade. Então, você vai produzir uma reação, né, do sistema nervoso autônomo que devemos fazer o controle da respiração. Então, ele tem essa função. Isso pode ser feito compassado, né, a respiração, e inspirando lentamente pelo nariz e com a boca fechada. Ao inspirar, você vai deixar o abdômen expandir, né? Não vai ser o peito, você vai empurrar, que é a respiração diafragmática, que chama. Então você vai empurrar o ar com a barriga. Então você vai... É o abdômen ali, né? que vai trabalhar. Então ele vai expandir e vai contrair. Então você vai fazer essa respiração abdominal, que chama respiração diafragmática. E isso, esse tipo de respiração é a respiração lenta. Então é lenta e profunda. Então inspira, expira com o diafragma, né? Com a barriga. Então, esse crise de ansiedade é extremamente importante fazer esse tipo de respiração. Então, você vai respirar mais com a barriga e não com o peito. Ok? Então, isso pode ser feito em qualquer lugar, a qualquer hora. Então, quem tem ansiedade, sempre lembrar, ainda que não esteja no estado de crise, de ansiedade, lembrar de estar sempre fazendo esse exercício, sempre fazendo esse tipo de respiração, que é muito bom para qualquer pessoa, principalmente para quem tem ansiedade. Então, e assim você vai buscar produzir um relaxamento combinado com essa respiração diafragmática, né? Certamente reduzirá assim a respiração ofegante, porque em crise de ansiedade a pessoa está ofegante. E quando você começa esse tipo de respiração, você vai ter o domínio, né? Inclusive com a taquicardia e o tremor, a pessoa fica tremendo. A quarta dica é evitar pensamentos negativos. É o que eu falei anteriormente sobre o neocórtex, né, o cérebro pensante, dominar o sistema límbico. Porque os pensamentos negativos eles vão potencializando e aumentando o nível de produção de cortisol e noradrenalina. Então isso sistematiza e aumenta gradativamente os níveis de ansiedade, né, que é onde que o neocórtex deve dominar. Esse cérebro pensante ele tem que dominar sobre as emoções, né? Então basicamente é isso, essas dicas que eu deixo para quem tem ansiedade praticar. E na próxima live eu vou trazer os tipos de ansiedade, vou dar algumas dicas de tratamento também,
e vou dar mais dicas de como controlar essa ansiedade. Então, uma das formas de tratamento, como eu já falei, é o de neurofeedback. Quem tiver interesse pode perguntar em inbox também. É uma forma de tratamento muito eficaz para quem tem transtorno de ansiedade. Quem tem transtorno de ansiedade geralmente tem transtorno de sono, porque uma coisa está ligada à outra. Geralmente a pessoa não consegue dormir direito, ou tem um sono muito pausado, deficitário. E aí, com o tratamento de neurofeedback, ela vai conseguir ter um sono normal, um sono que descansa efetivamente, e assim também vai diminuir consideravelmente os níveis de ansiedade. Ok? Então eu fico muito agradecido a quem acompanhou até agora, quem está aí desde o início. Espero ter ajudado. Espero que nas próximas vocês voltem. Vou trazer muito mais informações, que esse tema de transtorno de ansiedade ele é muito amplo. E aí ele é muito amplo, então é necessário ter vários momentos, né, da quais a gente vai enquadrar alguns focos, né? Uns são no comportamento, outros são na neurofisiologia. O que eu trago, né? Tantos termos técnicos são necessários, mas para que a pessoa entenda como que o cérebro dela funciona. Se você não entender como o seu corpo, como funciona, como que seu cérebro funciona, fica mais difícil você compreender o que passa com você, localizar o que é um transtorno, se é um transtorno, se é uma doença, mas principalmente a buscar ajuda. Né? Essa é a questão primordial, que a gente busca trazer informação para que a pessoa se ajude, né, na medida do possível, diminui os sintomas, mas é necessário que a pessoa procure ajuda profissional para aprender a lidar com esses sintomas, a controlar esses sintomas, ou até mesmo se livrar desses sintomas, né? Então é necessário a ajuda sim de um profissional. Não tem desculpa, se a pessoa não tem dinheiro para pagar uma terapia, tem vários profissionais, né? A gente sempre discute a questão financeira do paciente. Se ela não pode pagar de forma alguma, tem um posto de saúde que tem excelentes profissionais no sistema de saúde, tem sim ótimos profissionais. Tanto médicos, como psiquiatras, como psicólogos. Então a ajuda profissional ela é extremamente necessária. Então a pessoa sim, a gente vive num país que tem um sistema de saúde que proporciona isso. Então a pessoa pode sim fazer uma terapia no sistema único de saúde, ela pode fazer, se ela não pode pagar. Tem outras alternativas que ela pode fazer psicoterapia nas faculdades gratuitamente. Ela pode fazer no posto de saúde e pode fazer com os próprios profissionais autônomos que proporcionam tratamentos a um preço social. Então aí já é questão de prioridade, né? O que ela vai priorizar? Se ela vai priorizar o iPhone dela, a bebida do final de semana, a balada, ou sua saúde mental, sua saúde física, biológica, né? Então, essa é a questão de valores também. E o que eu tento fazer, o que eu busco fazer é trazer informação para as pessoas compreenderem melhor sobre seus sintomas, sobre aquilo que são acometidas, mas principalmente para elas buscarem ajuda. Ok? Então eu fico muito agradecido de quem está aqui até agora, da minha amiga lá de Portugal, que acompanhou. Muito obrigado por você ter acompanhado a minha live.
prazer, uma honra te ter aqui. Minha colega de profissão, né, lá de Portugal. E a todos vocês que estão aqui até agora, espero sim ter ajudado e aguardo vocês nas próximas que eu irei fazer em breve, ok? Então, boa noite, forte abraço